Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer a limpeza dos dados da base de dados do Cadastro Único. E aqui eu estou trabalhando com a base Tudo, é a base mais completa, que quando nós vamos extrair lá na ferramenta SICAD, ela aparece como famílias mais pessoas. Então, é a base mais completa, com 207 variáveis. Eu vou mostrar para vocês por que nós precisamos, então, fazer uma limpeza. O que seria uma limpeza dessa base? Seria uma organização, primeira coisa, né? Quem trabalha com dados sabe que a maior parte do tempo é dedicado na organização dos dados. Então, dependendo do tamanho da sua base, nós temos base de milhões de pessoas, né, dependendo do estado, e nós temos, né, de municípios com 10 mil, 5 mil, menos de 1.000 pessoas, então vai depender muito do número de pessoas inscritas no Cadastro Único, vai ser o tamanho da sua base. Quanto maior o número de pessoas, mais difícil de manipular a base. Muito maior, e fica um pouco mais difícil da gente manipular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que é corrigir. A minha sugestão é, municípios que têm apenas um CRAS, é importante fazer a correção do nome dos bairros. Então, quem aí já baixou algumas bases do Cadastro Único, quando a gente vai dar uma olhadinha ali na coluna, né, nome da localidade, que são os nomes dos bairros, a gente percebe, assim, um número de inconsistências muito grande. Por que tem essas inconsistências, então? Porque não tem uma padronização. Então, se eu tenho 2, 10, 20 cadastradores, né, entrevistadores ali do Cadastro Único, cada um faz de um jeito, porque não tem uma padronização. Por isso é importante, né, uma das primeiras ações, né, da vigilância socioassistencial, quando ela é implantada, é iniciar esse processo de padronização. Então, como que nós vamos escrever? Qual é a forma correta? Qual é a grafia correta? Então, o primeiro passo é descobrir, então, em alguma secretaria dentro da prefeitura, os nomes, né, a grafia correta dos nomes dos bairros. E aí eu vou mostrar para vocês o que são essas inconsistências que nós precisamos, então, fazer uma limpeza, fazer a correção. Municípios que têm apenas um CRAS, como pressupõe que o município todo ele vai ser atendido por aquele equipamento, então pressupõe que, de alguma forma, nós precisamos territorializar os dados do Cadastro Único, regionalizar. Então, eu preciso mostrar que na zona norte tem uma concentração de população idosa em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? E que na zona sul eu não tenho. Então, é uma forma de territorializar, né, os dados, pensando nos dados do Cadastro Único, e é possível fazer isso com dados do censo também, tá? Só que lá no censo não será por bairro, será por setor censitário, né? Então, municípios que têm 2 CRAS ou mais, então, pressupõe que é um pouco maior, né, tem uma complexidade maior, e que quando começar a trabalhar com os dados do Cadastro Único, ele até pode trabalhar por bairro, mas, né, o cruzamento, né, inicial, pelo menos, seria por território de CRAS. Então, tem um limite, né, desses territórios, e aí no Cadastro Único, então, precisa colocar, quando vai fazer a entrevista, o que é do CRAS 1, por exemplo, e o que é do CRAS 2. Quais áreas e quais bairros pertencem a cada território. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer, então, essa limpeza. Bom, nós estamos aqui com uma base, tudo, famílias e pessoas juntas, do Cadastro Único. Eu vou mostrar para vocês essa variável aqui, ó. Nome da localidade. É o nome do bairro, tá? Então, eu vou abrir, eu peguei a base, inseri um filtro
peguei aqui o nome da localidade, ela está aqui no comecinho da base, né? É uma base fake, eu substituí todas as informações importantes e coloquei, né, letras e números. E eu deixei apenas algumas informações para a gente fazer, então, essa manipulação. Primeira coisa, seleciono a primeira linha e insiro filtro no Excel, tá? Eu venho, vou colocar aqui de uma corzinha, para vocês verem, para ficar mais fácil. E aí, gente, eu vou abrir o filtro. Então, vejam, eu tenho aqui uma quantidade absolutamente grande de bairros. Tem vários elementos aqui que mostram, então, essas inconsistências. A primeira delas é a abreviação. Então, quando, né, o entrevistador ele vai inserir uma família ou fazer uma atualização cadastral, seria importante ele nunca abreviar. Porque quem vai trabalhar com essa base, quem vai manipular essa base depois, vai ter um pouco de trabalho para juntar, então, por exemplo, no nosso caso aqui, todos os bairros com o mesmo nome, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, JDPTA, né, que significa Jardim Paulista, JD Santa Clara, ele está abreviado. Eu tenho erros de digitação e eu tenho as abreviações. Então, as abreviações são muitas. Eu vou buscar algumas variáveis aqui, só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui bairro. Bom, quando no entrevistador ele vai inserir essa informação, ele sabe que aqui fica o bairro. Ele não precisa escrever bairro, porque o nome da localidade já diz respeito ao bairro, certo? Então, talvez isso aqui poderia sair. Se tivesse uma padronização, a orientação seria não escrever bairro na frente de vila, jardim, porque nós já sabemos que aqui é o bairro. Então, não precisa. E olha aqui o tanto que tem escrito, né, bairro na frente, certo? Então, isso daqui é muito comum nós encontrarmos nas bases, tá? E aí nós temos erro de digitação, ó. Nós temos muitas coisas aqui. Eu vou colocar outro bairro aqui. Bom, o bairro é Bela Vista. Olha a diversidade de formas diferentes de falar do mesmo bairro. Então, veja, se eu não fizer essa correção, quando eu começar a manipular os dados, exemplo, eu quero saber nesse bairro Bela Vista, então qual é a forma correta? Exemplo, se eu procuro só por Bela Vista, ele já vai me aparecer aqui dois. Ah, olha, só tem duas formas diferentes, tá? Então, se eu estou fazendo um cruzamento, e eu estou fazendo esse cruzamento, e é importante a informação por bairro, quando eu abrir aqui, começar a fazer meu cruzamento, do exemplo de pessoa idosa com renda zero, por exemplo, só esses dois filtros, e eu fiz o filtro pelo bairro, o meu cruzamento não vai ficar correto. Por quê? Porque eu tenho, o bairro Ticados, Jardim Bela Vista, será o nome. Então, se outros bairros, outras formas, né, com erros de digitação, com nome bairro na frente, erro de digitação, ó, Belas, né, J Bela, enfim, né, eu preciso primeiro descobrir qual é a forma correta, certo? E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou tirar esse aqui, ó, Boa Vista não é, Vista Alegre não é, Vista Alegre não. E aí, os que ficaram aqui, todos, vocês vão definir vigilância e cadastro único, então, isso é um acordo entre a equipe de vigilância, né? É um pacto, a gente precisa pactuar isso com a gestão do cadastro único para fazer essa padronização. Mas, enquanto essa padronização não acontece, eu preciso trabalhar com essa base. E o relato, né, de pessoas que já fazem essa manipulação e essa limpeza é que demoram dias fazendo. Eu não estou falando de um dia de trabalho, gente. É dias, semana, dependendo o grau de inconsistência da base. Então, você vai ficar quase aí 15 dias, uma semana, só para limpar a base. E aí, esse tempo poderia estar sendo, né, desprendido para fazer
cruzamento, para levantar público prioritário e para fazer tudo que a gente consegue fazer aqui na base. Mas enquanto eu não fizer essa correção, eu não consigo manipular a base, minimamente. E aqui eu estou falando somente do bairro, tá? E nós já temos aqui uma inconsistência muito grande. Então, qual é a forma correta? Faz de conta que esse Bela Vista aqui. Aí eu vou usar umas fórmulas que tem aqui, e aí, então, é como se eu tivesse corrigido e agora só vai aparecer um Bela Vista. Então, agora eu consigo olhar para esse bairro e manipular dados desse bairro. Eu preciso fazer essa correção de todos os bairros. Então, é muito tempo que a gente leva fazendo isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra informação. Tá? Então, eu vim aqui no centro, né, de referência que essa pessoa está referenciada dentro do cadastro único. Municípios que têm um CRAS, importante trabalhar com os bairros. Municípios que têm 2 CRAS ou mais, esse trabalho pelo bairro pode ficar um pouco mais difícil, porque o volume é muito grande. Então, quando tem mais de um CRAS, o entrevistador, ele coloca em qual território de CRAS que aquela família está. Então, eu consigo fazer o meu cruzamento, ou os meus cruzamentos, a partir dos territórios do CRAS, tá? Ah, mas dentro do território, eu quero saber se tem um bairro que é mais vulnerável, que tem mais pobreza, que tem mais pessoa idosa. Tudo bem. Então, você vai ter que trabalhar com essas 2 variáveis, tá? Mas, se você quiser fazer uma representação somente por território de CRAS, então nós vamos aqui procurar o nosso CRAS, né? E aí, gente, é o mesmo problema. Cada entrevistador, né? E aí nós estamos falando de mais de 20 anos de cadastro único. Quantas pessoas já passaram, né, para fazer entrevistas e cada um fazia do jeito que achava que estava certo, né? E funcionou, porque nós nunca tivemos nenhum problema, mas também nunca utilizamos esses dados para fazer planejamento. Tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer esse cruzamento, então eu vou trabalhar com a base do cadastro único. E quando eu venho aqui no CRAS, aí começam os nossos problemas também. Eu tenho CRAS 1, eu tenho o CRAS, que não está identificado se é 1, se é 2, ou se é 3, ou se é 5. Eu tenho CRAS 1 centro, com erro de digitação, e CRAS 1 centro. Qual é a forma correta de inserir isso daqui? Então, veja, eu tenho 3 CRAS nesse município, e eu tenho uma variedade de formas de escrita, né, do CRAS. Qual é a correta? Então, é importante fazer essa pactuação com a gestão do cadastro, conversar com os entrevistadores, mostrar, né, o que nós vamos fazer na base, né? Eu mostro, vou sentar e vou mostrar para eles, olha a quantidade de nomes se referindo ao mesmo bairro ou ao mesmo CRAS. Eu preciso mudar isso. Por que que eu falo de uma pactuação? Porque, gente, vai ser da boa vontade deles, né? A gente tem que acompanhar, então tem o nome do entrevistador ali, quando a gente começa a fazer essa padronização, então a gente consegue identificar quem ainda está fazendo errado, mas muito mais que isso, né? Eu preciso mostrar para o entrevistador, né, para o cadastrador ali que está diretamente com a família, a importância da qualidade dos dados. Então, se eu não tenho qualidade, eu não consigo manipular. Imagina, então eu vou selecionar aqui somente o CRAS 1. Então, olha, ele vai aparecer poucas aqui para mim. Então, eu preciso que os entrevistadores compreendam a importância do rigor do registro. Então, eu vou fazer isso pactuando com a gestão do cadastro, conversando com os entrevistadores e acompanhando, né? E aí a gente sabe que não dá para tirar uma base todos os meses, né? E aí eu acho que é importante fazer essa pactuação, conversar com os trabalhadores, né, com os entrevistadores e acompanhar. Então, a cada 3 meses eu vou tirar a base, eu vou ver, e aí eu, né, se precisar ir lá fazer uma orientação, porque a padronização, ela não vai acontecer apenas com novos cadastros, ela vai acontecer com a atualização.
É muito mais difícil fazer essa mudança na atualização do que no novo cadastro. Porque na atualização, então, o que ele normalmente olha? Ah, tá no mesmo endereço, tá? Então, ele não tem o costume de ir lá e corrigir. Então, não é para abreviar nome de rua, não é para abreviar nome de bairro, enfim, né? São vícios que foram criados ao longo do tempo, que eu preciso agora fazer essa desconstrução. E é importante, então, fazer essa articulação com o cadastro único, e aí nós estamos falando de um trabalho de muito tempo, né, de médio a longo prazo. Nós não teremos uma base com qualidade em 6 meses, né, a não ser que tenha muitos entrevistadores e que se propõe, então, de repente, até fazer uma correção no sistema, porque é possível, mas é muito trabalhoso, é entrar cadastro por cadastro. Tá? Então, é melhor a gente fazer isso no momento da atualização, o cadastro único vai passar por muitas mudanças, né? Então, eu acho que a gente precisa pactuar essa padronização. Espero que tenham gostado dessa dica.